Pronto. Já está ao vivo, né? Vamos agora, onde quero parar aqui. Aqui. Isso. Carregando aqui. Já estamos ao vivo. Vamos ver agora o link para mandar para todos os grupos. Muito bem. Vamos postando aqui. Grupo 3. Grupo 5. Grupo 4. Vou mandar para a Nilma, que está lá em Brasília também. Minha esposa. Vamos ver aqui. Quem está me mandando uma mensagem? Não, isso aqui não participa. Que é isso aqui? O camarada mandou uma poesia no grupo 4. E mais um videozinho do Oswaldo Montenegro. Na hora da conferência. Aqui está ok também. Vamos ver se mais alguém comentou alguma coisa. Segura. 3. Onde é que está? Deixa eu ver se eu não saio do lado do tempo. Não sei onde está. Tá ok? Tá funcionando? Já tem gente falando aqui, né? Que beleza, muito bem. Vamos ver se eu desligo o celular agora, então. Tá? Vou desligar o celular para não consumir banda do nosso modelo Wi-Fi, para podermos começar, né? Aqui nos grupos já está tudo ok. Muito bem. Saúde. Mestre Eduardo Leitão, Márcia. A Márcia conseguiu hoje, está vendo ao vivo a Márcia, né? Muito bem. Francisco Mendes, Marina Mota, Jussara, Lua de Aracaju, Gabriel, de Portugal, Valério. Muito bem. Vocês estão ouvindo bem? Confirmem aí para mim, para que nós possamos, então, iniciar o nosso contato no dia de hoje. Bom? Salve Deus. 2 minutinhos aí para vocês. Talvez a frase mais repetida por tia, e que, graças a Deus, pela consciência de muitos médicos, continuou sendo repetida e reforçada depois da partida dela, nosso padrão vibratório
é a nossa sentença. Jamila colocou essa expressão muito antes de qualquer publicação do livro O Segredo, A Lei da Atração, Conversando com Deus e tantas outras obras que poderiam ser resumidas nessa única frase de Tia, em que ela deixa claro que a nossa vida é reflexo das nossas vibrações. Nós emitimos vibrações, energias direcionadas, porque vibração é energia direcionada. Em todas as nossas atitudes, em todas as nossas palavras, e em todos os nossos pensamentos também. Por isso que nós somos reflexo daquilo que nós fazemos, falamos e pensamos. A nossa vida hoje e o nosso futuro imediatamente projetado é reflexo destas atitudes. É reflexo dos nossos comportamentos, das nossas expressões e dos nossos pensamentos. Por quê? Porque tudo o que nós fazemos emite uma energia. E essa energia passa a construir o nosso presente e futuro. O que nós estamos vivendo hoje é reflexo de que nós semeamos ontem. E o que viveremos amanhã é reflexo do que estamos semeando hoje também. Isso é algo pontual, é algo muito claro, que todos nós devemos perceber em nossas vidas. Eu dou ênfase a esse perceber pelo seguinte: nós conseguimos controlar a maior parte das nossas atitudes. Né? Nós pensamos muita besteira, mas não fazemos. Controlamos as nossas ações. Se nós fizéssemos tudo o que pensássemos, meu Deus do céu, ia ser uma catástrofe, né? Porque a gente tem muitos pensamentos, mas controlamos as nossas atitudes. Infelizmente, não controlamos tanto as nossas palavras. As palavras têm um peso energético muito grande, tanto que nós doutrinamos um irmãozinho pela emissão energética das nossas palavras. Não basta só mentalizar o irmãozinho ali, né? Nós temos que fazer toda uma doutrina para ele, que independente das palavras ali, elas estão emitindo energia em acordo com as emoções que nós estamos sentindo. Se nós estamos concentrados naquele trabalho, você está voando por aí. Salve Deus! E dessa forma, quando nós falamos, emitimos a energia ectoplasmática, nós também estamos atraindo para nós a consequência da vibração daquelas palavras, da energia emitida. Então é importante nós aprendermos a falar menos besteira. Quando eu falo besteira, não é falar palavrão. Palavrão tudo bem, mas não é o significado das palavras, mas sim a emoção que você coloca nelas. Nós somos impulsionados a falar negativamente durante todo o tempo. Nós sempre estamos vendo uma notícia aqui no jornal, na internet, na televisão, que nos conduz a pensamentos negativos. E nós saímos comentando sobre isso, falando mal das outras pessoas ou de determinadas situações. Nos juntamos, às vezes, em grupos para descer um pau em alguma coisa. E o que acontece? Nós estamos atraindo essa mesma energia para nossas vidas. Vocês já repararam que quando você pensa muito em uma determinada coisa, em uma determinada situação, você acaba atraindo para você mesmo? Né? Quem de nós que já não saiu dirigindo por aí se deu conta que esqueceu os documentos e é justamente nesse dia que você vê uma polícia na rua? Quem de nós não passou por isso? De repente está
falando de uma pessoa, comentando sobre uma pessoa com outros, e a pessoa te liga nesse mesmo dia, às vezes até na mesma hora, há uma energia emitida e que vai alcançar aquela pessoa que está sendo citada, que vai atrair para a nossa vida as situações que estão sendo citadas. Salve Deus! É muito importante que nós passemos a perceber isso. Né? Esses dias atrás tinha um amigo nosso aqui que ele ia mandar o filho para o Brasil para visitar os avós. E ele começou insistentemente a dizer, poxa vida, eu não posso confiar nessas companhias aéreas que saem aqui do Rio, porque sai daqui e vai chegar lá no Brasil e já mexeram nas malas, abriram as malas, roubam coisas e tal. E entrou nessa sintonia de falar isso para todo mundo, para todas as pessoas que ele se relacionava, ele tocava nesse assunto, falava que o filho ia viajar e falava da preocupação dele com a mala do menino. Olha, gente, eu já voei aqui na Bolívia muito mais do que eu imaginava. Muito mais. Teve épocas aí, no ano retrasado, por exemplo, que eu fiz, sem exagero, mais de 100 voos. Eu nunca tive problema nenhum. Esse amigo, imagina o que aconteceu com ele. O filho dele chegou lá, né, com a bagagem revirada, faltando brinquedo. Por que será? Né? A gente atrai situações negativas para as nossas vidas. E nós, quando falamos mal dos outros, nós vibramos contra aquela pessoa. E só tem duas respostas para isso. Ou a sua vibração negativa contra alguém vai chegar e vai atingir aquela pessoa, porque ela está na mesma frequência vibracional, e pode prejudicar aquela pessoa, e você passa a ser um pouco responsável também pelo prejuízo que ela sofre, ou aquela vibração não alcança aquela pessoa porque ela está no padrão mais elevado, você que está viajando nas suas vibrações, e isso vai voltar para você e vai prejudicar você mesmo. Ou seja, você se dá mal de qualquer maneira. As nossas palavras têm uma força muito grande. Quando você diz, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não sei se vai dar certo, tá difícil, tá difícil, esse tá difícil a gente escuta o tempo todo. Caramba, é isso que você está semeando para a sua vida. É essa energia que vai voltar para você mesmo. Se você não está falando de ninguém, essa energia circula ao seu redor e vai atrair espíritos com a mesma vibração daquelas palavras. Existe energia circundante todo o tempo. Por isso, nós temos que cuidar das nossas palavras, aprender a deixar de falar coisas negativas, aprender a se afastar de conversações que não produzem nada. Encontrar um outro assunto, se você consegue mudar o tema da conversa com outras pessoas, fantástico. Agora, se você não consegue, vai tomar uma água, vai arrumar um café, vai fazer alguma coisa mais produtiva da sua vida do que ficar falando de negatividade. Tá bem? E lembre-se também de um detalhezinho. Não é o princípio da negatividade. Toda vez que você fala não, você está precipitando algo que pode ser negativo. Por isso que eu sempre procuro instruir a todos que chega desse negócio de falar não para a guerra. Nós temos que falar sim para a paz. É isso que nós temos que nos dar conta nas nossas palavras. Perceber a energia envolvida nas nossas afirmações. E entender se elas estão semeando algo melhor para a gente. Salve Deus. E um outro ponto vibracional é a questão dos pensamentos. Olha, é muito difícil controlar os pensamentos. É sim, porque, imagina, nós temos aí 60 mil pensamentos por dia, uma média, não?
E dentro desses pensamentos passa de tudo. Às vezes até agora mesmo, no meio de uma conferência doutrinária, pode passar um flash aí na nossa cabeça que não tem nada a ver com o nosso foco, o nosso objetivo da hora. Porque são flashes. Nossa mente é incrível, é formada aí, né, de circuitos elétricos que estão associados o tempo todo. E olha, gente, esses pensamentos rápidos e flash, eles não têm tanto problema. O problema é quando você dá força para eles. Quando você dá força para um pensamento negativo. Quando você permite a sua mente divagar em recordações negativas associadas a um fato que está se passando agora, ou que você está vendo na internet, na televisão, no jornal, no seu dia a dia. Quando a gente dá força para a negatividade, ela nos envolve. Ela forma, então, uma vibração emitida que, da mesma maneira, se torna uma energia circundante ao redor de nós. A gente fala, tem gente que tem uma aura positiva. Por quê? Porque ela fala de coisas boas, porque ela pensa coisas boas. Então, ao redor dela, circulam correntes positivas. E essa pessoa passa a atrair para a sua vida pessoas melhores, oportunidades melhores. A grande mudança na vida de uma pessoa ocorre sempre de dentro para fora. Quando ela controla suas ações, entende que deve controlar suas palavras e passa a entender que mesmo sem poder controlar absolutamente os seus pensamentos, ela entende que não precisa dar força para pensamentos negativos. Ela passa a procurar a ver o lado bom, o lado positivo. E se não encontra, ela se afasta, muda de canal. Não é assim? Se você vê alguma coisa na TV que não te interessa, você muda de canal. Tem que mudar o canal dos pensamentos também. Nós precisamos perceber as divagações da nossa mente. Quando um fato simples faz com que nós associemos uma memória lá de trás, que igualmente foi negativa, e que lembra uma outra situação, e que já projeta uma outra, daí a pouco você nem sabe por que está bravo, está com raiva, está incomodado, você nem se dá conta que isso foi originado por conta de uma pequena lembrança, de uma pequena situação. E a nossa mente divagou pelos pensamentos até nos conduzir a um padrão vibracional mais baixo. Salve Deus. É preciso despertar essa percepção. Quando eu te afirmava que o nosso padrão vibracional é a nossa sentença, é por isso. Porque nós projetamos essas energias circundantes e elas vão atrair energias, espíritos, pessoas, situações no mesmo nível. Salve Deus. A compreensão destes fatores, é que pode trazer uma grande transformação nas nossas vidas. Nós temos o tempo que deveria nos conduzir imediatamente a uma elevação de padrão vibracional, porque nós nos colocamos à disposição de servir para uns. Nós nos colocamos à disposição da espiritualidade, realizamos nossas orações, e se nós fazemos isso com consciência, despido de vaidades, despido de necessidade, de comando, de destaque, de aparecer, nosso padrão vibracional então vai estar elevado, porque nós estamos focados em servir ao Pai. No dia a dia, nós temos a bênção registrada por Janeiro de nos unir aos jaguares de todo o planeta e todos os planos encarnados, unificando-nos na corrente indiana do espaço, pelos nossos 3 horários. Ao meio-dia, às 3 da tarde, às 8 da noite, nós temos ali momentos
em que podemos resgatar o nosso padrão vibracional, em que nós damos uma paradinha para escapar de toda a negatividade que possa estar em volta, para nos voltarmos para Deus, para nos voltarmos para a luz, para buscarmos que o nosso padrão vibracional se eleve naquele momento da prece, por mais que sejam alguns segundos. Esse compromisso é fantástico. Se nós buscamos outras formas de catalisar a nossa energia positiva e com isso elevar o nosso padrão vibracional, da mesma forma vai ser fantástico. As mudanças que podem acontecer em nossas vidas são muito grandes e dependem exclusivamente de nós. Dependem de nós, da maneira como nós nos conduzimos, das coisas sobre as quais nós escolhemos falar, dos pensamentos que nós damos força. O padrão vibracional deveria ser a primeira coisa a ser entendida na nossa doutrina. E eu vou mais longe, não só na nossa doutrina, para todas as pessoas. Nós temos que semear a positividade. Nós temos que buscar elevar o padrão vibracional das outras pessoas. Jamais nos entregar daqueles que chegam carregados, daqueles que chegam magoados, sofridos. Porque da mesma forma, também os espíritos se apresentam nessas condições. Às vezes passamos por situações complicadas, né, que tendem a baixar o nosso padrão vibracional, e quando nós baixamos o nosso padrão vibracional, damos espaço para a entrada de vibrações, damos espaço para obsessões. É muito sério e é muito importante entender tudo isso, buscar a positividade, entender que nós temos um Dharma, sim, temos nossos encontros, reencontros e desencontros, como insistentemente eu falo para vocês. Mas olha, nós podemos encarar tudo de uma maneira a nos fazer bem. A buscar o ensinamento de cada dificuldade que se apresenta. E entender que o padrão vibracional for elevado, nós vamos enfrentar apenas as dificuldades necessárias para os nossos ensinamentos, e não as que nós trazemos para as dificuldades. Devemos nos projetar positivamente. Santo? Não. Não tem esse negócio de querer ser santo, não. De vez em quando você vai pensar besteira, vai falar besteira, às vezes até pode fazer alguma besteira. Ok? Mas, pensa bem, a gente tem que se dar conta, despertar a consciência. Despertou a consciência, nós vamos eliminando aquilo tudo que não nos faz bem. Salve Deus.